Olá pessoal, paz do Senhor, saudade de vocês, ainda estamos na quarentena, mas a gente vai hoje para a nossa lição 8 sobre ressurreição dos mortos. E a gente vai começar hoje com a apostila e depois eu faço o fechamento, ok? A gente vai direto para a apostila hoje, eu vou só comentando. E enquanto isso, você não esquece de curtir o vídeo, compartilhar no Zap, nas suas mídias, nas suas redes sociais e também se inscrever no canal, porque para a gente poder fazer as lives, para bater aquela meta de 1000 inscritos, a gente vai bater, em nome de Jesus, para a gente poder usar essa ferramenta do YouTube, né? Usar a internet com uma maneira bem legal. Vai ser legal poder ter as aulas nas lives e os cultos e ter essa interação que a gente está fazendo no Facebook, nos cultos, e está muito legal. E eu creio que com live é mais legal. Você dá aquele glória a Deus, aleluia, ao vivo é muito legal na hora do culto. Então eu creio que a gente vai poder fazer isso também. Amém? Então vamos começar com a aula de hoje. Deixa eu abrir aqui para mim. Então, a gente começa com a ressurreição dos mortos. Opa, deixa eu abrir aqui minha página. Na apostila, lição 8, página 51, fala assim, 1 Coríntios 15, 14, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, no texto de Hebreus 3:2, e dá de cara um outro versículo também, 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Porque ressurreição é centro do cristianismo, né? Se a ressurreição de Jesus é o centro da nossa fé, é o centro do cristianismo, e se ele não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. Também para quem não crê e acha que é cristão, tem os cristãos malucos, tem crente louco para tudo. Então vamos à introdução. O tema da ressurreição dos mortos é também um dos fundamentos da fé e da obediência aos ensinamentos de Jesus. A ressurreição dos mortos, esperança de todo crente, precisa ser entendida sob 3 aspectos do Novo Testamento com os quais a fé se relaciona. Primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo ocorrida no passado e num corpo visível levado às alturas. 2. A ressurreição espiritual do crente em Jesus Cristo, que ocorre no dia a dia da vida cristã, e isso é um fato sempre presente. Lembra que na outra aula eu falei que a salvação ela é futura, mas ela é escatológica, mas ela também começa aqui. Você começa a usufruir disso aqui, e com a ressurreição a mesma coisa. E terceiro, a ressurreição final de todos os mortos, que acontecerá em algum tempo no futuro. Então vamos lá. Primeiro, a ressurreição de Jesus. A palavra ressurreição quer dizer levantar-se, como levantar-se de um sono, levantar-se dentre os mortos. Esse deve ser um tema que o discípulo deve estar bem fundamentado, pois na ressurreição de Jesus está a base da fé cristã, falando novamente, e a certeza da ressurreição final dos mortos. Então vamos lá, a ideia de ressurreição dos mortos nos dias de Jesus é o seguinte: na época de Jesus, os judeus acreditavam que a ressurreição dos mortos no último dia, e que você vê isso na conversa de Jesus, de Marta com Jesus na ocasião da morte de Lázaro, quando Jesus fala, eu sei, aliás Marta fala, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Isso está em João 11, 23 e 24. No entanto, os judeus só compreenderam a ideia da ressurreição dentre os mortos quando Jesus ressuscitou. E fala assim o texto: ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto. Deixa eu virar a página aqui. Deixa eu ampliar. Até o dia em que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros quem seria o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Marcos 9, 9 e 10. E a igreja primitiva, gente, depois da ressurreição e tal, eles achavam que Jesus ia voltar ontem, tá? Isso depois, aqui tá falando antes de Jesus ressuscitar, mas quando Jesus ressuscitou, olha só, Jesus morreu, levou 3 dias e ressuscitou. E depois falou, olha, eu vou voltar. Para eles era uma coisa assim, 3 dias, uma semana, um mês, sei lá, tá voltando. Então, a perspectiva que a igreja primitiva tinha é que Jesus ia voltar já. Entendeu? O Maranata, hora vem, assim, é já. Na mente deles era isso modifica isso influencia toda a perspectiva que eles tinham do Evangelho. E vamos aqui a fatos sobre a ressurreição de Jesus. O testemunho de que Jesus ressuscitou dentre os mortos
que está em Mateus 28:6, 1 Coríntios 15:20. Né? Depois de ressuscitar, Jesus apareceu inúmeras vezes. Isso a gente sabe, a gente está sempre lendo sobre isso. Paulo também comenta. Aquele livro que eu falei para vocês, Mais que um Carpinteiro, usa também a ressurreição, explica a ressurreição como apareceu para várias testemunhas, muitas e muitas testemunhas, e isso foi contado várias e várias vezes. Então isso é um fato histórico, não é o testemunho de que as pessoas viram não é um ato de fé, é um fato histórico, tá? A ressurreição, tá, você pode colocar, bom, é uma coisa de fé, ok, mas que aquelas pessoas acreditavam que viram Jesus, isso não se pode questionar, ok? Esse livro fala sobre isso, e eu vou pegar, próxima vez que a gente pegar algum tema assim, procurei ele, mas eu não estou achando, mas eu vou procurar e vou pegar uns textos aqui para trazer pra gente. Nem que seja como introdução, pegar alguma coisinha, porque é um livro muito gostoso. Então, Mais que um Carpinteiro, o nome do livro. Então, o discípulo tem que levar em mente que a ressurreição de Jesus foi profetizada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento todo. Né? Ele está falando. Até profetizada tanto diretamente quanto em simbologias. Né? A simbologia do tabernáculo aponta para Jesus. Daniel fala, Isaías, pois Isaías é um livro messiânico, todo messiânico. Isaías é conhecido como profeta messiânico. A ressurreição de Jesus é importante porque revela algumas verdades acerca da fé. Primeiro, revela que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, prova que a morte foi derrotada. Terceiro, prova que Cristo é o Senhor Supremo sobre todo o ser humano criado. Está na página 52. Vamos virar a página agora. Quarto, prova que há um homem no trono do universo. Quinto, que pela sua ressurreição somos justificados. Sexto, que há esperança de vida para o homem. E sétimo, que o juízo futuro está assegurado. No final, dentro desses 7 pontos, eu vou pegar uns 4 pontos aqui para a gente conversar mais detalhadamente. É por isso que eu não estou lendo agora, tá? Para a gente não precisar falar 2 vezes. Mas você está acompanhando na apostila, você tem as referências, que é importante você conhecer essas referências bíblicas. Então, 2. A ressurreição espiritual do crente em Jesus Cristo. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo não é escatológica só, ou seja, seus efeitos não são sentidos só no futuro, com a ressurreição dos que morreram em Cristo, para receber corpos glorificados. A ressurreição do Cristo tem efeitos imediatos no viver diário de todo cristão. Vamos lá. O alcance da ressurreição de Cristo no dia a dia da vida do cristão. Primeiro, a ressurreição de Cristo tem efeito direto na salvação do homem, como eu falei. A ressurreição de Cristo é um posicionamento espiritual acessível a todo crente. Vou ver página 56 agora. 56. A ressurreição dos fiéis acontecerá em período diferente da ressurreição dos ímpios, isso é, daqueles que morreram em seu pecado e transgressão. E é disso que fala Apocalipse. Apocalipse fala assim, Apocalipse 24:6. E viveram justos e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Então, não é no mesmo tempo. Esse é o ponto que dá um monte de problema, mas isso só num curso de escatologia bíblica é demorado e eu não sou a melhor pessoa para trabalhar escatologia bíblica, eu vou logo avisando, tá? Não me pede não. Mas quem sabe, né? Com jeitinho. Tô brincando, escatologia não é minha praia. Vou te falar por quê. No meu seminário, eu tenho um professor que dá o curso de escatologia muito bem, mas ele uma vez falou para mim uma coisa muito legal. Ele falou, Lia, o que você precisa saber sobre escatologia? Jesus vai voltar, vai reinar, o bem vence o mal, vai ter um juízo, e os crentes vão reinar. Pronto, resumindo mais ainda, o bem vence o mal. Jesus governa, ponto. O resto, às vezes, é comichão de ouvido, é querer prestar ouvido para bobagem, entendeu? Uma das coisas que eu estou curtindo muito nessa apostila é que ela é prática, ela é retinha, ela não fica rodeando para lá e para cá, e te dá o que você precisa para o dia a dia.
Porque, sabe, se você for, vou navegar na teologia, você vai dar aula de teologia? Então você não precisa saber tudo isso, tanta coisa que não tem proveito. A questão não é uma crítica ao conhecimento, mas ao conhecimento que não tem proveito, tá bom? Então, a gente não tem tempo para todas as coisas, mas temos que ter uma prioridade sim, porque a gente tem que aplicar a Bíblia. Então a gente tem que ler o que é rápido para a gente aplicar, né? Ter um conhecimento aplicável, ok? E escatologia é um mar de cachorro correndo atrás do próprio rabo, tá? Não tenha medo quando você tiver um bom professor, não. Eu tive um professor maravilhoso. Mas você tem que ter em mente o ponto final é esse. Jesus volta, sabe? O reino é estabelecido, vai ter o trono branco, o trono do juízo, é isso aí. Mas vamos voltar aqui para a aula. O Pai e o Filho operam juntamente a ressurreição dos mortos. Vou ler o texto. 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Que espécie de corpo as pessoas que morrem em Cristo terão na ressurreição? A Bíblia não dá detalhes, mas fala o seguinte: é um corpo de acordo com a vontade de Deus. Ponto. Querido, Deus não vai dar mais coisas que isso para você, tá? Não tenta achar mais do que Deus está te dando. 1 Coríntios 15:38 fala assim: mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ou seja, cada semente gera uma planta conforme a sua espécie, e a ressurreição das pessoas também. Cada pessoa vai ter um modelo de corpo que teve aqui na Terra. E os cristãos terão um corpo glorioso. Isso é uma das coisas que a gente sabe. Teremos um corpo glorioso. Glorioso é o quê? O que é glória? Glória é a presença de Deus, manifestação plena da presença de Deus. Vamos ter um corpo capaz de suportar a presença de Deus na sua completa intensidade do que foi planejado para o ser humano. Isso é interessante saber. A gente não vai ter aquele problema com o pecado, por exemplo, aquele probleminha, pequeno probleminha. 1 Coríntios fala assim: semeia sem fraqueza, ressuscita em poder. Nossa fraqueza é o quê? Qual é a nossa criptonita? É o pecado. Então isso significa que um amputado voltará a ter seus membros, um cego verá, um mudo falará. Cada corpo ressuscitado vai ser conforme o seu DNA. Vai ser conforme tá aí. A Bíblia fala isso: semeia fraqueza, ressuscita em poder. Ou seja, a gente não sabe, só sabe que vai ser glorioso. Bom, será um corpo espiritual, mas assemelhar. Hoje dá pano pra manga. Gente, já vi cada história engraçada sobre isso aqui. Se eu tô lembrando de coisa engraçada. Será um corpo espiritual, mas a semelhança do corpo de Cristo, hein? Semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se é um corpo natural, é também um corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44. Se eu fosse vocês, eu participava da live hoje só pra gente rir, no WhatsApp, só pra gente rir um pouquinho. O modelo de corpo ressurreto é o de Jesus ressuscitado. Por exemplo, ele ressuscitou no corpo de glória, no entanto, atravessou paredes e comeu com os discípulos. Eu vou ter que falar. Eu tô lembrando de uma vez que eu ouvi na escola dominical alguém falando que a gente ia ter um corpo esponjoso, diferente, porque o corpo de Jesus atravessou a parede. E, cara, eu nunca tentei atirar uma parede na janela, assim, pra ver se ela atravessava ou não. Mas eu acho que mesmo a esponja não atravessa, entendeu? Enfim, bobeiras à parte. É um corpo que pode operar qualquer tipo de milagre que seja necessário, que pode fazer qualquer coisa que esteja ao alcance de uma mente que provavelmente vai ser uma mente limitada, certo? Ele atravessou paredes, comeu com discípulos. Vamos lá. A gente está no 56, vamos para a página 57. Senso de humor é bom, gente. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Essa quarentena, muito senso de humor. Para entender melhor o assunto, no Antigo Testamento, os anjos enviados por Deus comeram com Abraão, eram anjos, hein? E com Ló. A partir daí pode ter ideia de como será nosso corpo no reino de Cristo. E quarto, um corpo maravilhoso, como o de Cristo, operava maravilhas, né? 1 Coríntios 15:20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Um corpo incorruptível, enfim, livre do pecado, e imortal. Não vai passar, né? Não vai morrer, não tem mais, acabou, já foi julgado, não tem que ficar passando pela morte. Ok? E agora,
Deixa eu fazer meus comentários aqui com vocês. Aproveitando que a gente já está de bom humor, bastante bom humor. Claro, a gente está esperando o final da quarentena, todo mundo feliz, se encontrar. E, como eu falei no início do Novo Testamento, na igreja primitiva, não era só a ênfase daquele pessoal não era só a morte de Cristo, mas a ressurreição. Tá? Jesus morreu e 3 dias ressuscitou, voltou e falou que ia voltar para eles. Então eles achavam que ia ser uma coisa assim amanhã. Vou botar aqui mais alto que eu não sei se está com luminosidade aí. Então, quando se trata de ressurreição, tem alguns detalhes que a gente precisa ressaltar. Ali, a apostila ressaltou 7, mas eu ainda quero fazer uns destaques. Primeiro, Cristo foi declarado como Filho de Deus. Romanos 4, 1,14 fala Filho de Deus em poder pela ressurreição. O que isso significa para nós? Isso não significa que depois da ressurreição, Cristo foi declarado Filho de Deus. Ele sempre foi o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, né? Desde a eternidade. Na ressurreição, ele se torna Filho de Deus, mas ele é declarado Filho de Deus em poder. É como se Deus quisesse dar uma ênfase. Porque no dia do batismo de Jesus, a gente vê, o céu abre e Deus fala: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Esse é meu, né? Então, assim, ali Deus estava declarando: esse é meu filho. Ele foi muito antes, né, de Jesus ressuscitar, gente. Então, não foi ali na ressurreição Deus quis dar uma ênfase. Em outros momentos Deus já reivindica ele, Jesus, como sendo filho. E então, esse é meu filho amado, quem me comprar, Jesus já era filho de Deus. Então, para que mais operar um milagre? Né? Tem um porquê? Tem, porque é na ressurreição que Deus estabelece que Cristo está vivo. E aí sim, ele é mais do que apenas um homem, e ele é o Filho de Deus. Aí tá entendendo? Deus é como se Deus fizesse algo para dar uma ênfase, mas não apenas isso. Mas essa ênfase de Deus é importante, tá? Que é declarado em poder. É diferente. E Jesus, ele foi entregue por nossas transgressões e pecados, e as Escrituras dizem que ele ressuscitou por nossa justificação. Então, a ressurreição é a prova de que ele é o Filho de Deus, e a ressurreição é a prova de que sua morte realmente pagou nossos pecados e quitou a dívida. Ele morreu por nós, mas morreu em nosso lugar. Pagou a nossa dívida, lembra disso? Então. Ele se ofereceu como sacrifício e nem sempre Deus aceitava o sacrifício. Você vai ver no Antigo Testamento, né, Abraão, pai da fé, ele, em uma determinada hora, ele oferece sacrifício e Deus não aceita. E ele prossegue indo, e as coisas começaram a andar para trás, até que ele volta no ponto onde ele fez o sacrifício, Deus não aceitou. Ali naquele local, oferece um sacrifício que Deus aceita, e aí ele consegue voltar. Mas parece um pouco aquela coisa do volta onde caíste, né? Parece uma aplicação legal daquilo ali. E então Jesus se oferece como sacrifício. A ressurreição prova que Deus aceitou o sacrifício de Jesus no nosso lugar, lugar do seu povo. Isso também prova que nós podemos confiar no que Jesus fez a nosso favor, né? E que os que acreditam em Cristo vão ser salvos. É muita coisa, não é apenas uma ênfase, mas é por isso que eu quero ressaltar, porque tem vários pequenos aspectos sobre um mesmo tema. E então a ressurreição prova que Jesus Cristo é o Filho de Deus, prova que ele pagou nossos pecados, quitou nossa dívida. 3, foi exaltado à direita de Deus e reina como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Atos 2,33 está falando assim, que ele foi exaltado pela destra de Deus, ou exaltado à destra de Deus. O fato é que Jesus, ele foi exaltado, né? E no versículo 36 ainda fala assim: Deus o fez Senhor e Cristo. Tudo isso está dentro do contexto de ressurreição. Jesus não é apenas o Salvador. Ele foi exaltado à direita de Deus Pai. Ele é o Senhor de todos. Ele é o Rei de todos. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o governante soberano do universo.
Toda autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Ele tem um nome que é sobre todo nome. Você está entendendo quanta coisa que a gente tem que destacar? E às vezes a gente vê alguns discursos, principalmente na arte renascentista, então é terrível com isso. A gente vê aquele Jesus fraquinho na cruz. Jesus era carpinteiro, gente, carregava madeira. Fraquinho não bate. E ele começa por aí. Mas eu quero falar da força moral, né, a força interna dele. Jesus não era um mártir fraco. E ele não era apenas um mártir. E às vezes a gente olha para essas pinturas, a gente olha Jesus apenas como um mártir. Mas ele não é apenas um mártir, não é apenas o Salvador. Ainda que se fosse apenas o Salvador já seria muita coisa. Tá? Mas ele foi morto pelos nossos pecados. Ele se entregou àquela morte cruel e desumana por nós. Ele se entregou. A gente não pode ser fraco. Alguém fraco não tem coragem para fazer isso. Entendeu? E não foi só isso. Ele se entregou, né? E foi colocado no sepulcro e ele não ficou lá. Ele ressuscitou, ele está vivo, mas não é só isso. Jesus foi exaltado à destra de Deus e ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. Maravilha. E no Velho Testamento a gente tem o exemplo de José como uma figura do Messias, e ele vai injustamente, por motivos injustos e cruéis, desumanos, ele vai preso, né? E de repente ele também é retirado da prisão e ele é exaltado. Ele é apresentado a Faraó, que era o rei egípcio, e ele é exaltado. E Faraó concede autoridade, toda a autoridade sobre o Egito, e ninguém fazia nada no Egito sem a palavra de José. Ninguém movia nada, ninguém fazia nada. Como a gente fala, primeiro-ministro, quem mandava no Egito era Faraó. Né? Era Jesus. Mas o Faraó dá essa autoridade para José e José passa a. Falei Jesus? Falei, né? Tudo bem, vou cortar não, fica editado para você rir um pouquinho também, que eu troco as coisas. Faraó dá essa autoridade de primeiro-ministro para José e é ele que passa a mandar ali. Ninguém faz nada sem autorização de José. E a gente vem aqui para Jesus e é isso. No céu, quando Jesus fala, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ninguém faz nada no céu e na terra sem Jesus. E quando eu estou falando de céu, eu não estou falando de céu, firmamento, estrelas, atmosfera, sol, de galáxias. Eu estou falando de dimensão, estou falando de céu espiritual, lugares, regiões celestiais. É desse céu que a gente está falando, tá? E então, desse modo, Jesus foi ressuscitado, apresentado por Deus, exaltado à sua destra, recebeu toda a autoridade e poder, e ninguém se move no céu e na terra a não ser pela palavra de Jesus. E ele é rei e juiz. A gente tem que lembrar que os reis antigamente, eles julgavam como juízes. Na última aula eu falei que os reis ficavam na porta da cidade julgando. E Jesus vai estar lá julgando no trono branco, querido. Ele vai estar lá julgando. Tá? Então, o que isso implica pra gente? Um dia você vai estar diante dele. E você vai ser julgado. Jesus é alguém para se amar? Sim, morreu por você e por mim. Mas é alguém para se temer também. Porque um dia ele vai julgar a gente. Então, essa coisa bonitinha, eu tenho Jesus no meu coração. Liberdade poética, é bonitinho, é fofo, mas olha só, às vezes a gente fala com muito excesso esses jargões e esquece que tem gente que está ouvindo pela primeira vez, como criança, né? Jesus não está no seu coração, fofo. Jesus está sentado à direita do Pai, está junto com Deus. Quem está aqui é o Espírito Santo em nós, né? É em nós, tá bom? Teu coração tem artérias, veias, talvez colesterol, quem sabe, ou não. Mas não está no teu coração. O teu coração aqui, quando a Bíblia fala, também é uma linguagem poética, está no seu centro, né? Mas o que está dizendo é que o Espírito, você é templo deles, ele é Deus, Jesus habita em você por meio do Espírito Santo. Ele não está dentro de você. Quem está em você é o Espírito Santo de Cristo. E esse Espírito Santo comunica a vida de Cristo a você. A vida de Deus e Cristo a você.
Por isso você tem que ser cheio do Espírito Santo. É por isso. Porque senão não opera em você o poder da ressurreição. Você não é capaz de viver. Por que você tem que ser cheio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo tem a vida de Jesus e de Deus Pai. É por isso. Entendeu? Ficou fácil agora de entender, acho. E então essa coisa bonitinha, Jesus está no meu coração. Cuidado para quem você fala esse tipo de coisa. Se for um novo convertido ou uma criança na fé, tá? Então, Jesus... deixa eu procurar aqui. Sim. Você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Possesso pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que é ser possesso? No Antigo Testamento, quando alguém ficava cheio do Espírito Santo, a palavra traduzida era possesso. Foi tomado por Deus, estava possesso. A gente agora usa esse termo só no Novo Testamento, mas para falar foi possesso por demônio. Mas é a mesma palavra em hebraico, só que no grego está ali. Essa palavra possesso estava no grego, estava em hebraico, foi traduzida para o grego e mudaram no português. Mas é o mesmo sentido de ser possesso, de estar tomado. Então alguém pode ser possesso, tomado pelo Espírito Santo de Deus. E aí você tem que ser, ou você temos que ser. Ou você acha que você por você mesmo faz alguma coisa. Faz, né? O ímpio faz também, mas os resultados são bem diferentes, né? Você há de convir. É a diferença básica entre palha e trigo, né? Cheio do Espírito Santo, o que você produz, trigo. Sem o Espírito Santo, o que você produz, palha. Não resiste ao dia do juízo. É uma obra que não resiste ao dia do juízo. Você vai apresentar diante de Deus e quando você olhar, cadê? Só vai ter cinza, porque era palha. Entendeu? E isso de estar possesso pelo Espírito Santo, a gente acha que quando alguém é tomado pelo Espírito Santo, é quando ela está fazendo aviãozinho na igreja, correndo, orando em línguas, xaraba canta, show, aquelas coisas engraçadas que a gente curte. Mas ser tomado, às vezes você está lá, sóbrio, na sua. Né? A gente vê Elias lá na dele, fazendo altas coisas, a Bíblia não diz que estava pulando, rodopiando, em alguns momentos, sim. Tá? Profeta sempre, galera que ficava nas montanhas, amigo, pode ter certeza que era bem tipo os montes que a gente vai, todo mundo doido lá. Mas eu quero dizer que no dia a dia é mais simples estar cheio do Espírito Santo. Como é mais simples, da mesma forma, estar possesso por demônio também é simples. A gente pensa que está possuído por demônio é só aquele cara que fica igual exorcista, rodando, gritando, babando. Judas estava possesso por demônio. Estava lá discretão, frio, calculista, entregou Jesus. Estava possesso. Quando Judas morreu, ele foi enforcado, a barriga dele explodiu de verme, se não me engano. A barriga explodiu, amigo. Quem é enforcado, o que acontece a pessoa morre por asfixia, porque não é que a cabeça cai, morre por asfixia. O que tem a ver enforcamento com o estômago explodindo? Ele estava com tanto demônio que o corpo dele não segurou aquela presença demoníaca, ele explodiu. Entendeu? Opa, quem já está chegando aí, gente, está chegando meu horário, eu estou acabando. Então, se você está cheio do Espírito Santo, sabe, vai ter evidência do Espírito Santo, porque Deus é luz, ele age às claras. E as evidências são os frutos do Espírito Santo, ora. Né? Ousadia para anunciar o Evangelho, ousadia para pregar. Você não pode ser um ministro do Evangelho eficiente sem Cristo. Né? As evidências de estar cheio do Espírito Santo são o quê? Fruto do Espírito Santo. Né? A ousadia para anunciar o Evangelho. E o problema de ter, voltando, o problema de ter uma imagem de um Jesus como um mártir fraco, que Jesus não é que você vai ter que seguir esse modelo. Você vai copiar esse modelo. Mas nós somos chamados a ser imitadores de Jesus. Imitadores do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está sentado à direita do Pai e reina sobre os céus e a terra. Então, você olha para esse modelo e compara com a sua vida e de repente pode pensar, cara, olhando minha vida, eu posso ir mais longe. Sim, isso é ser cabeça e não cauda. Jesus está no topo, é lá que eu quero estar. E é lá que você tem que estar. Você foi feito para ser cabeça e não cauda.
Isso é estar no topo, querido. Não vem com esse ranço medieval, religioso e católico, pagão, de que Jesus é coitadinho, sou piedoso, aquele olhar de santo, piedoso. Não, cara, tu tem que estar no topo da tua vida. Você não vive na época do Renascimento, você vive agora. O que você faz agora? Qual é a tua profissão? Qual é o teu trabalho? Em que área você está atuando na comunidade? Você tem que estar no topo. É lá que você tem que estar. O topo foi feito para você, porque você segue o modelo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E cheio do Espírito Santo. É justo, porque onde você põe a luz? No alto. A luz você bota aqui embaixo? Não. Você bota no alto para iluminar tudo. Normal. Agora, cheio do Espírito Santo, você pode fazer. Sem o Espírito Santo, é melhor que você não fique no topo, porque você vai oprimir pessoas. E, sabe, isso não é um evangelho triunfalista. Mas porque antes do topo, a gente está falando do topo segundo Jesus. Antes do topo vem a prisão, a humilhação, a cruz, a morte. Quando você pensa que nada pode ser pior que a morte, pode, vem o inferno, vem o sepulcro. Depois é que vem a ressurreição, depois é que vem a exaltação. Hoje os crentes com muita dificuldade seguem Jesus. Outro grupinho mais seleto, com dificuldade, sobe na cruz. Outro grupinho ainda mais seleto consegue morrer na cruz. E um grupo muito, muito, muito pequeno consegue entender e viver as experiências da ressurreição. Por isso é importante essa aula, porque você tem que andar na cruz, carregar a sua cruz, subir na cruz, morrer na cruz, operar ali, né? Para deixar operando o poder, vai passar pelo inferninho na sua vida, vai passar, mas vai ressuscitar e vai operar em poder para Deus te exaltar. Você não vai ser exaltado sem antes ser humilhado. Não é o padrão de Deus, não é a fórmula de Deus. Deus tem uma fórmula clara para isso. E como é que você pode fazer? Então gostei, quero estar no topo. Cara, fala com Deus, sabe? Jesus pagou a nossa dívida. Está tudo liberado. Todo poder foi dado a ele no céu e na terra, e ele quer compartilhar isso com você, ele quer compartilhar essa autoridade com você. Então, se você entende que ainda tem problema com a sua natureza pecadora, tá ok, você entendeu, beleza. Se você conseguir entender que Jesus está do lado do Pai exaltado, beleza, você já está qualificado por esse entendimento. Se você entende que ele disse vem e me segue, ok, você entendeu. Quando você entende essas coisas, você entende principalmente, querido, lindo e fofo, que você é um vacilão, traíra, 99% santo, 1% vacilão, 1% não vale nada, e você entende que você não pode confiar na sua natureza, na sua força, na sua capacidade, nos seus talentos, tá? Você está qualificado. Por quê? Porque você vai buscar Deus para fazer qualquer coisa. Vou tomar um copo d'água, meu Deus do céu, Senhor, misericórdia, tem misericórdia de mim. É nesse nível, gente. É disso que eu estou falando, é por isso que eu estou brincando, porque a coisa é séria. E você entende que não pode confiar em você, sabe? Se você tem um coração transformado, cada dia você precisa da experiência do Espírito Santo. E a experiência é a aplicação na sua vida dia a dia. Experiência com Deus não é só aquela hora do culto que você pula, canta e salta e dança. É a hora que Deus te bota no confronto. Você passa pelo deserto com Deus, você passa na chuva com Deus, passa na tribulação. Quando passares pelo fogo não te queimará, quando passares pelas águas elas não te submergerão. Isso é experiência com Deus. Você só quer a parte boa. O louvor maravilhoso, eu vi o trono de Deus no louvor, lindo. Mas e a saia justa que você tem porque você vai confrontar alguém que é ímpio? E a espada que vem na tua casa quando algum parente que você convivia não tem o nível de santidade ou não tem Jesus? E é isso, é experiência com Deus também. Você achou que era só a parte boa. Mas, sabe, se você estiver cheio de Deus, você é capaz de operar no poder do Espírito Santo, no poder da ressurreição. Agora, se o apóstolo te chama para pregar hoje, você vai? Assim, de repente, no meio do culto, ei, fulano, vem aqui, dá uma palavra, assim, do nada você vai. Vai quem sabe que tem o Espírito Santo. Você pode não ter qualificação nenhuma. Mas você, Senhor, é contigo. Se você entendeu que a dependência dele, você vai. Porque você pode não ter o conhecimento todo, nunca fez um cursinho de fundamento bíblico e tal, mas você tem a ousadia, você queima. Amigo, você queimou, é suficiente para você começar a operar com poder, tá? Mas claro, crescer em conhecimento e graça. Então vamos estudar, minha gente, vamos estudar. E estudar as escrituras, memorizar as escrituras,
vida de oração, disciplinas espirituais, conhecer a Deus, ter comunhão com Deus e pedir que Ele te encha sempre. Então é preciso aprender a crescer na dependência de Deus. A gente tem que andar no poder da ressurreição, confiando que esse poder vem dele, honrando o nome de Jesus e aprendendo a servir. Por que você tem que aprender a servir, inclusive como disciplina espiritual? Porque quando você serve, você está dizendo o quê? Que existe um rei. Você é servo. Você é servo de todos, porque não importa. Diante de Deus estamos todos no mesmo patamar. Diante de Deus somos todos servos, ok? Então você precisa aprender a servir. Ressurreição é para você aprender que você precisa servir dentro e fora da igreja. Sirva as pessoas que precisam de você. Sirva dentro da igreja, sirva fora da igreja. Ora, pergunta a Deus a quem, porque você não vai servir a 2 senhores, mas você tem que servir como irmão. Sirva os seus irmãos na fé. Em primeiro lugar, sirva a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Então você tem que orar para saber. E é isso, eu desejo que você, minha oração hoje é que você seja tomado por Deus, cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito de Deus. E vou esperar no WhatsApp. Semana passada eu lancei o desafio, se alguém conseguiu ser cheio do Espírito Santo de Deus, alguém conseguiu algo assim, experiências novas. Quem teve, comunica comigo lá no WhatsApp, tá bom? Daqui a pouco a gente vai para lá. Um beijo, pessoal, graça e paz, fiquem com Deus.